Olá, alunos. Eu vou gravar essa pequena videoaula para auxiliar vocês nesse nosso trabalho final. Aqui a gente vai trabalhar um pouco sobre o assunto de coordenadas. Então, o que são as coordenadas cartesianas? Basicamente, você tem um sistema cartesiano. O que é um sistema cartesiano? É um sistema de dois eixos. Aqui a gente tem o eixo horizontal, que é o chamado eixo X, e o eixo vertical, que é o eixo Y. Então, nesse eixo XY, a gente tem as coordenadas dos pontos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um ponto A, aqui tem um ponto B, o ponto C e o ponto D. E se eu quiser localizar esses pontos nesse sistema de coordenadas, eu consigo isso fazendo a leitura dos seus eixos, das suas coordenadas dos eixos, do X e do Y. Então, o A ele está na coordenada 4 em X e na coordenada 2 em Y. Basta observar aqui assim, ó, na horizontal e na vertical. Então, está em 4 em X, está em 2 em Y. Analogamente, o B está em 2 em X, está em menos 1 em Y. Ele tanto é número positivo como negativo. E assim você vê os demais também. Quando a gente vai fazer a leitura de sistema de coordenadas, você primeiro lê o X. Então, primeiro você lê o eixo horizontal e depois o vertical. Então, com isso, a gente tem o A é 4, 2. Então, o X é 4 e o Y é 2. O B, o X é 2 e o Y é menos 1. O C, o X é menos 2. Aqui, ó, o X é menos 2. E o Y é 1. Se lembra, sempre o X depois o Y. E o D, menos 1 no X, menos 2 no Y. Então, o primeiro ponto a se observar é você conseguir ler assim os pontos coordenados. Primeiro X, a entrada do X, e depois a entrada do Y. Então, aqui dentro, todo número que você vai escrever no sistema de coordenadas, você vai abrir o parênteses e vai colocar duas entradas, que é o primeiro é o do X, onde aqui está no eixo X, e depois onde aqui está no eixo Y, certo? Então, por exemplo, se 2y é igual a x, 7, quanto vale y menos x? Pessoal, isso aqui são pontos. Digamos que isso aqui é o ponto A, isso aqui é o ponto B. Então, se a gente observar aqui, os pontos eles são únicos. Então, não posso ter, por exemplo, o A igual ao B, se eles não estiverem localizados no mesmo coordenada x, a mesma coordenada y. Então, aqui eu tenho que as coordenadas são únicas e são iguais, ou seja, o x tem que ser igual ao 2 e o y tem que ser igual ao 7. Então, o x menos o y é o 7 menos os 2, que é 5. E se fosse x mais y, seria 7 mais 2, que dá 9, né? Então, é simples desse jeito mesmo. Aqui, diagrama de uma função. Ou não. A gente viu nas nossas aulas que toda função ela tem um domínio e uma imagem. O domínio são os valores que você atribui à função. E a imagem são os valores que você obtém quando você aplica o domínio na função. Aqui seria o domínio A, porque como é que eu sei? Porque as flechinhas estão partindo do A para o B, quer dizer que a função f ela é do A para B, né? E quando você aplica esses valores aqui, ela dá esses resultados. Agora, a pergunta fica, esse diagrama ele representa o gráfico de uma função? A resposta é não. E por que não é o diagrama de uma função? Porque a gente bem trabalhou que uma função
no domínio dela não pode partir duas flechinhas para dois elementos diferentes da imagem. Por exemplo, aqui eu tenho o 4, ó. O 4 está saindo duas flechinhas dele indo para o 2 e o menos 2, certo? Então, isso daqui não pode acontecer. Isso aqui não pode acontecer por causa que não posso ter o mesmo elemento do domínio tendo duas imagens distintas. Então, aqui eu teria que o f de 4, f do 4, é igual a 2, e o f do próprio 4 também é igual a menos 2, né? Porque eu aplico o 4 na função e está dando menos 2 e o 2. Então, se isso daqui fosse uma função, seria uma função tal que o 2 é igual a menos 2. Isso não é verdade. 2 não é igual a menos 2. Então, para você saber quando o diagrama representa o gráfico de uma função, primeiro ponto a observar é se dos elementos da imagem está saindo apenas uma única setinha para da imagem, do domínio está saindo uma única setinha para da imagem. E outra coisa que a gente observa é o seguinte, muitos alunos pensam, digamos que aqui não tenha essa, digamos que não existe essa daqui, isso aqui aí seria uma função, mas digamos que esse daqui do 9, ele não vai para o 4, ele vai para o menos 2 também. Professor, não é o diagrama de uma função, porque tem dois elementos do domínio que estão indo no mesmo elemento da imagem. Mas isso na função pode acontecer, certo? Então, isso ainda seria o diagrama de uma função. Outra coisa que não pode acontecer, que não poderia acontecer, é algum elemento desse lado aqui do domínio, isso aqui é o domínio que a gente chama, né? O domínio D, isso aqui é a imagem. O que não pode acontecer é nenhum elemento do domínio estar sem ser relacionado com algum elemento da imagem. Então, por exemplo, se o 0 não tivesse ninguém que sai do 0 para chegar no lado B, não seria função. Se não tivesse essa setinha, se não tiver setinha em todos os elementos aqui, também não é função. Tem que ter todas as setinhas saindo do domínio. Do mesmo elemento do domínio não pode sair duas setinhas. E é basicamente isso. Fora esses casos, é sempre o diagrama de uma função. Exemplo. Considere a função f de x igual a 2x menos 3. Qual é o valor de f de 5? Então, o x, a gente tem o f de x e aqui do f de 5. Basta você substituir o x por 5. Então, onde tem x, você vai colocar o 5. Então, 2x é 2 vezes o 5, menos 3. O que é que a gente resolve primeiro? A multiplicação. 2 vezes 5 é 10, aí eu subtraio depois. 10 menos 3, que é 7. Então, o f de 5 é 7. Então, essa primeira parte da aula fica até aqui, para vocês poderem rever e ver o material. E qualquer coisa, tirar suas dúvidas aí, mandar mensagem para mim, certo? Que eu vou visualizar e respondo vocês, certo? Então, bons estudos a todos e até o próximo vídeo.